Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 36, diz o seguinte: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando o assunto é tratado a respeito da volta de Jesus Cristo, existem algumas correntes teológicas e pelo menos duas são as mais famosas, que são elas: a pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. No entendimento da corrente teológica pós-tribulacionista, Jesus Cristo só virá para buscar a sua igreja depois da grande tribulação. E de acordo com a corrente pré-tribulacionista, Jesus virá para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. É importante levarmos em consideração que, quando a Bíblia vai retratar a respeito da volta de Jesus Cristo, a Bíblia também vai deixar claro que a volta de Jesus se dará em duas fases, em duas etapas. Na primeira fase, ele virá para levar a sua igreja. Na sua segunda fase, isto é, depois de 7 anos, que vai ser o período da grande tribulação, Jesus virá para julgar nações vivas, prender falso profeta e anticristo, lançá-los vivos no lago de fogo e estabelecer 1000 anos de paz sobre a terra. Vai cumprir então Apocalipse 1:7, onde é dito: Eis que virá e todo olho o verá, até os que o traspassaram, certamente. Amém. Mateus também, no contexto do capítulo 24, vai falar que ele virá com grande poder e glória, e as nações se lamentarão diante do Filho de Deus. Muito bem. Agora, é importante levarmos em consideração que quando Jesus aqui em Lucas 21, 36, onde eu li, ele vai dizer que aqueles que estiverem orando e vigiando, por sua vez, estarão em pé e serão poupados desses fatos. Que fatos Jesus se referiu? Vários fenômenos que haveriam de se dar precedendo a sua volta. Ele vai falar sobre falsos cristos, lá em Mateus 24, está mais detalhado. Vai falar sobre guerras e rumores de guerras, vai falar de fome, vai falar de violência e mortes, que aliás estão em paralelos com os primeiros 4 selos abertos lá no Apocalipse 6. Ali vai estar descrito sobre a abertura de 7 selos, sendo que os primeiros 4 selos dizem respeito aos cavalos branco, vermelho, preto e amarelo, dependendo da versão, esverdeado. Alguém então poderia questionar: mas esses fatos, guerras, fomes, pestes e tantos outros fatos que se dão hoje, sempre ocorreram no decorrer da história. É verdade, mas eles são chamados de princípio de dores. A grande tribulação é chamada de dores propriamente ditas, que são as dores de parto, para cumprir 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Sabemos que quando o anticristo se projetar, ali retratado pelo cavalo branco, e o cavaleiro ali representa o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz, que durará 3 anos e meio. A grande tribulação será dividida em dois períodos. Os primeiros 3 anos e meio diz respeito à falsa paz, e os 3 anos e meio últimos de grande angústia propriamente ditas, grande tribulação. Segundo Jesus Cristo, se aqueles dias não fossem abreviados, não sobrariam nenhuma carne. Ali nós vamos ver 7 taças sendo ali despejadas sobre a humanidade, 7 trombetas sendo tocadas, além dos 7 selos que serão abertos.
vai ser um período único, ímpar na história da humanidade. Dizendo o próprio Jeremias, ele dizia o seguinte, que parecia que os homens estavam sentindo dores de parto. Colocavam as mãos na cintura, no estômago. Daniel fala de grande angústia. Muito bem, mas a igreja será poupada. De acordo com os especialistas em escatologia, estudo das últimas coisas, os eruditos e acadêmicos dos dias atuais, eles são de opinião que esta passagem onde eu li, 21:36 de Lucas, diz respeito ao arrebatamento da igreja. Foi a primeira vez que Jesus fez referência ao arrebatamento da igreja aqui nesta passagem. E os que estiverem, segundo Jesus Cristo, estiverem em oração e estiverem em constante vigilância, por sua vez, eu repito, estarão em pé e, portanto, serão poupados. Ezequiel 2, versículo 1, lá é dito, põe-te em pé e eu falarei contigo. Sabemos que Deus fala com o homem o tempo todo, mas nem sempre o homem dá ouvido à voz do Espírito Santo. Eu me lembro quando, certa feita, Jesus chegou a dizer que se o sal perder o sabor, não serve mais para nada, senão para ser pisado pelos homens. Existe uma igreja aí, apóstata, chamada de Laodiceia, ou caracterizada pela igreja de Laodiceia, que tem tudo, menos Jesus. E não adianta falar, a gente fala, a pregação do evangelho está sendo aí propagada, eles fazem pouco caso. Eles têm o seu próprio evangelho, que é outro evangelho, está lá em Gálatas 1:8. E para isto, eles vão passar por este período, serão vomitados, não é isto que está escrito no contexto de Laodiceia? Agora, a Filadélfia, que é representada pela igreja que vai subir, esta não vai ficar aqui para a grande tribulação. Filadélfia quer dizer amor fraternal, tem que ter Deus, tem que ter amor para subir. A Bíblia diz que nós seremos poupados. Aliás, Apocalipse 3:10, aquela famosa frase onde diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Ali não fala que vai poupar na hora da tribulação, mas da hora da tribulação. É muito clara a palavra do Senhor. Eu prefiro crer que Jesus virá para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Por isso, querido, fica aqui essa reflexão, fica aqui esta alerta. Jesus está voltando e nós precisamos escolher a Bíblia. Conceitos, cada um tem um seu, mas Jesus, ele é a autoridade máxima, porque ele é a própria palavra. Ele é o verbo de Deus. Apocalipse 19, o versículo 13. Se você gostou, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.